Fevereiro de 2026, Ribeirão das Neves. Dedico esse vídeo aos quase 50 amigos que costumam passar por aqui e assistir esses videozinhos meus. E também, muito especialmente, a meu irmão Giovanni Leandro. Giovanni, pessoa a quem devo contas impagáveis, o qual já derramou seu sangue por mim. Estendendo a sua bondade, dividindo do que tinha, em prol de um arrefecimento de meu sofrimento, vindo como o atendimento às minhas súplicas a Deus, em causa importante, tão importante que eu seria capaz de sacrificar o último fôlego do meu respirar. Giovanni, o irmão de minha alma. Esse vídeo é mais um agradável momento, né, de paz e tranquilidade, de desprendimento e uma busca leve, né, por bem-estar ao apreciar essa paisagem. Eu estou debaixo desses linhões aí, né? Aqui em Minas Gerais, a empresa que cuida da energia elétrica chama CEMIG, né? É a sigla, né? Porém, eu não tenho habilidade para fazer a descrição, né? Para narrar o que eu estou vendo aí. E eu acabo querendo falar sobre outros temas, né? Ontem eu estava em uma interação com alguns colegas, né? E a gente estávamos falando sobre essa brevidade na fala, né? O quanto que os meios de comunicação buscam ter uma fala mais concisa, né? Ter uma fala mais rápida, né? A transmissão do conhecimento ou da informação, não precisa ser exatamente conhecimento, né? Com a maior brevidade possível, né? E eu lembrei de um programa antigo chamado Intervalo. Ele reunia os melhores comerciais, aqueles que eram mais premiados, né, as propagandas, e a propaganda tinha 30 segundos, então a mensagem ela tinha que ser passada em 30 segundos. Né? E eu lembro de um, que o ano eu não me lembro, mas eu lembro de um que ganhou o concurso naquele ano, e eram duas crianças, dois bebês gêmeos no ventre da mãe. E esses bebês, eles conversavam. E tudo começou porque o meu colega, Robert, ele disse que como seria, né, que a gente teria que aproveitar a vida, né, porque a gente não tinha certeza de como seria o pós-morte, né? Que tudo era expectativa, um céu, né? Um lugar bacana, né? Uma sobrevida após a morte, né? Que tudo era expectativa, que a gente não tinha. E eu lembrei, contei para ele que por eu ser mais velho, né? Ele não sabia da existência desse programa, e eu falei com ele do programa e dessa propaganda que havia duas crianças e elas conversando
dentro da barriga da mãe, gêmeos, e um fala para ele: será que existe vida após o parto? E o outro responde: eu não sei, ninguém nunca voltou para contar, né? Será que existe vida após a morte, né? Mas aí eu fui obrigado a lembrar, a falar com ele, né, de outros pensadores, outros autores, né, que atestam, né, estarem absolutamente convencidos, né, da existência, talvez após uma transmigração da alma encarnada no corpo para um mundo invisível, né? Invisível aos olhos da carne, né? E não é difícil de compreender isso, né? Nós temos muitos espectros de luz que nós não compreendemos, que nós, aliás, não enxergamos, né? Por exemplo, o infravermelho, né? Os raios gamas, né? Tem vários espectros de cores, por exemplo, que nós não conseguimos enxergar com o olho, né? Tem uma infinidade, assim, é uma extensa lista. É, por exemplo, os telescópios que estão fora da Terra, né? O James Webb é o mais moderno, né? O mais antigo um pouco, eu acho que é o Hubble, né? E o interessante, o que eu quero falar é que eles captam as imagens da galáxia, dos corpos celestiais aí, e nenhuma um espectro, numa configuração que aos olhos humanos não vão significar nada, né? São apenas gráficos. E são necessários computadores para transformar aquelas informações ali em uma imagem que o nosso cérebro possa processar, compreender e entender essas cores, né? Então, nós realmente enxergamos muito pouco. Mas, felizmente, nós temos um cérebro que é capaz de processar até aquilo que não vê, né? E é o que muitas vezes a gente se utiliza para crer em coisas aí extra classe, né? Que escapam ao sincretismo, né? A fé, né? Tem uma frase de um pensador da história, Leon Rivail, né? Ele diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Mas ele disse isso num contexto muito profundo, né, que não dá para explicar, não dá para falar aqui durante um vídeo, né? Isso aí levaria bastante tempo, né, para falar de fé. Poderia citar o Zeca Pagodinho também, né? As coisas que a gente não vê e outras que a gente não crê, né? Bom, assistindo essas imagens e as percebendo, né, como uma sensação de bem-estar, é que concluo que talvez nas pequenas alegrias está a felicidade. Ou as pequenas alegrias sejam o anúncio de uma felicidade que pode estar chegando. Quando estamos alegres, nós estamos mais propícios à felicidade. É o que eu penso. É o que eu penso. E quis dividir isso com vocês. Encaminhando para o encerramento do vídeo, eu me despeço, agradeço àqueles que nos acompanharam até aqui e desejo de coração que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presencialmente na vida de cada um, extensivo aos seus entes queridos, familiares e amigos. Fiquem com Deus.